Vamos lá. Título da lição e verso, quem me ajuda? A hora do seu juízo, o verso para memorizar. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia já vem chegando. Romanos 13, 11 e 12. Perfeito. Bom, tema da lição dessa semana, na sequência das lições em que estamos estudando a primeira das três mensagens angélicas, o tema dessa semana é o tema mais, em certo sentido, hardcore do desenho. Ou seja, é o estudo da profecia, é o estudo mais sistêmico ou o estudo teórico da profecia, da purificação do santuário, ou do juízo investigativo, ou do anúncio do juízo apresentado na primeira das três mensagens angélicas. É a lição mais burocrática de todas, exatamente por ser a lição sistêmica, é a lição que vai mostrar por que o tempo do juízo acontece no lugar em que acontece. O texto escolhido como introdução da lição é aquele que deveria dar para a gente o foco adequado do tema. Embora haja uma parte burocrática na lição dessa semana, que é a questão do tempo, a questão da profecia em si, das 2.300 tardes e manhãs, que é a maior das profecias de tempo que a Bíblia apresenta, embora tenha essa parte burocrática, há uma referência no verso, eu vou começar por ela, para a gente entender qual é o foco, do porquê é importante conhecer o tempo. Se vocês repararam o verso de Romanos, há pelo menos duas indicações que Paulo faz aqui da importância disso. A primeira delas é: digo a vocês que conhecem o tempo. Então, por que entender o tempo da profecia é importante? Não é por uma questão burocrática, não é para fazer conta, não é para a questão de adivinhar tempo, mas é porque quem conhece o tempo se identifica com ele. Todo aquele que conhece o tempo sabe em que tempo está e, portanto, sabe que tempo tem. Não é possível você viver o desenho de uma vida que se esvai, no nosso caso, uma vida que termina no mesmo lugar de todos, a morte. Não é possível viver no contexto da morte, no contexto de um mundo onde o pecado leva à morte, sem ter noção da implicação do tempo em que se vive. Essa é uma questão importante dentro do desenho. A segunda coisa que Paulo pontua aqui como referência importante é hora de despertar do sono. Quem conhece o tempo entende o que tem que fazer no tempo. Quem conhece o tempo entende a urgência do tempo. E entendendo a urgência do tempo, não dorme. Entendendo a urgência do tempo, não perde o tempo. Essa é uma questão segunda e importante. Talvez haja uma terceira, que já vimos na semana passada, por isso ela não é novidade, que é o finalzinho do verso. Vai alta a noite, o dia está chegando. Isso a gente viu na semana passada, quando a abordagem da primeira das mensagens angélicas é observada pela gente como uma boa notícia. Por que uma boa notícia o anúncio da primeira mensagem, se ela fala de um juízo, se ela fala de um processo de julgamento? Ela é boa notícia pelo sentido do juízo e pelo tempo do juízo. Ela é boa notícia porque o sentido do juízo é Deus se levanta em defesa do seu povo. Ela é boa notícia por causa do tempo. O tempo do juízo chegou. Então, se há algum momento em que essa frase de Paulo, esse conjunto de três frases de Paulo, seria importante, esse momento é agora. Nenhum outro momento foi tão importante quanto esse, nenhum outro tempo foi tão importante quanto esse. Então, entender a profecia de tempo, ainda que pareça burocrático, é importante para a gente entender a relevância desse texto e a relevância da boa notícia que vimos na semana passada. Então, não temos outro caminho a fazer a não ser abrir a Bíblia e ler de novo o que vocês leram durante a semana e ver se todo mundo passa na lição. Se passar na lição, beleza. Abre a Bíblia, pega um papel e desenha o gráfico. Se fizer isso de bate-pronto, passou no teste. Não fez isso de bate-pronto, volta à lição e vamos estudar tudo de novo. Brincadeiras à parte, não é dia de prova, vamos junto no pacote. Daniel, capítulo 7, abre lá. A lição da semana está dividida a partir de Apocalipse 14, o verso 6, que é o ponto de partida. A gente tem como referência Daniel 7, 8 e 9 como textos principais e a introdução do 12, os três primeiros versos do 12,
É disso que trata a lição dessa semana. Por isso que eu falei que vai até meio-dia, se a gente quiser passar tudo. Mas, olhando a partir do capítulo 7, vamos recuperar a essência de cada capítulo. Lembrem que Daniel tem uma forma de escrita em que ele vai contando a mesma história várias vezes e aumentando os detalhes. Ou seja, o livro é escrito na forma de uma espiral, onde para cada roda da espiral que a gente passa, tem mais detalhes sendo apresentados e a visão atinge focos diferenciados. Então, no capítulo 2, a gente tem o sobrevoo, aquela visão geral de introdução que mostra a história do mundo acontecendo. Qual é a parte mais importante da visão do capítulo 2 de Daniel? Aquela visão da estátua, os metais, etc. Qual é a parte mais importante daquela visão? Qual é a parte mais importante da visão? A pedra, essa é a parte mais importante da visão, que atinge os pés da estátua, destrói a estátua por completo e diz: essa pedra atinge a terra toda e é o reino de Deus que jamais será destruído. Beleza, a gente vai para o capítulo 7. Quando a gente chega no capítulo 7, aparece lá uma série de animais, com um monte de detalhes, os mesmos reinos do capítulo 2. Qual é a parte mais importante do capítulo 7? Já vimos isso. Ainda que en passant no livro de Apocalipse. Qual é a parte mais importante do capítulo 7? Não são os animais, também não é o tribunal, embora ele seja importante. Qual é a parte mais importante? Está lá no fim do texto. E o Filho do Homem, nas nuvens do céu, se dirige ao ancião de dias e dele recebe o quê? Todo o poder, todo o domínio e estabelece o seu reino que jamais será destruído. Qual é a parte mais importante do texto? É essa. Se você observar em todos os textos de Daniel, quando a gente está vendo as profecias, qual é a parte mais importante de todos os textos? Cristo implantando o seu reino, que jamais será destruído. Isso está no capítulo 2, isso está no capítulo 7, isso está de forma direta no capítulo 8, quando diz: ele se levanta e defende o seu povo, resgata o seu povo da mão daquele que o assola, e então eles reinam para todo sempre. Você vai no capítulo 12, então se levantará Miguel em defesa do seu povo, e qual é o resultado disso? Todos os que morreram crendo nele ressuscitam para a vida eterna. Bem-aventurados aqueles que chegarem a 1800 e... Lembra, tem duas profecias lá no final, 1790, 1835, diz: bem-aventurados quem chegarem a esse período final, porque verão o quê? A implantação do reino, que jamais será destruído. Ou seja, o livro inteiro é para anunciar uma coisa: há um tempo em que Deus encerrará a história e estabelecerá justiça a seu povo. É isso que a gente vê percorrendo o livro de Daniel. Qual é o anúncio das mensagens angélicas? Caiu a Babilônia? Vai receber aquilo que está programado para ela, como a ira de Deus manifesta sobre aqueles que, ao longo de toda a história, perseguiram o seu povo. Porém, há algo importante em Apocalipse 14. Qual é a coisa importante em Apocalipse 14? É a redenção. É o estabelecimento do reino, que jamais será destruído. Todo o resto é para dizer o quê? Qual é o tempo. Todo o restante é só para dizer para a gente qual é o tempo. Quando que esse tempo chega? Não para dizer qual é a data, mas para dizer qual é o tempo vital em que todas as promessas vão se resolver de uma única vez. Esse é o desenho da profecia de Daniel. Então, quando a gente olha para Daniel 7, a parte mais importante qual é? A visão do Filho do Homem. Só que capítulo 7 de Daniel não apresenta só a história do mundo, ele desloca a nossa atenção. Enquanto a gente está observando os reinos, que é o foco do capítulo 7 no que diz respeito à história, ele aponta para a gente para um outro lugar, como um intermediário da visão, e mostra para a gente, enquanto os reinos estão aqui, indo de mal a pior, enquanto o chifre pequeno está lá fazendo o que deve fazer, suas blasfêmias, sua perseguição ao povo de Deus, os ataques contínuos, enquanto tudo isso está acontecendo na terra, o que está ocorrendo no céu? Capítulo 7, a partir do verso 10 até o verso 14 ou 15, vai descrever o quê? Assentou-se no céu um tribunal, o ancião de dias rege esse tribunal, e teve início um juízo. Ao término desse juízo, o que deve acontecer? O reino de Deus será implantado e jamais será destruído. Durante o período do juízo, quem está fazendo na terra
todas as suas balbúrdias e todos os seus ataques. Chifre pequeno. Portanto, há duas histórias correndo em paralelo. Uma que nós vemos e a outra que nós não vemos. A história que não vemos resolve a história que vemos. Ou seja, a história que acontece no céu, do juízo, resolve a história desgraçada que acontece na terra, das perseguições, ataques, assolações à verdade, feitas pelo chifre pequeno. Esse é o desenho do capítulo 7. Todo o restante é recheio para a gente enxergar o tempo. Bom, se é para enxergar o tempo, no capítulo 7 tem um tempo definido ali. Qual é o tempo que está definido ali? O tempo de domínio de quem? Do chifre pequeno. Então, esse chifre pequeno que aparece no capítulo 7 tem um tempo de governo. Qual é o tempo de governo dele? Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Que equivale ao quê? 360, 720, 180. Que somados dá 1260. Esse é o tempo. Ah, mas como é que eu sei disso? Que eu sei que é um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que é 360, 720, 180, ou que é um ano, 2 anos e metade de um ano. Como é que eu sei disso? Bom, eu posso saber disso de duas formas. Eu posso saber disso olhando o original, por isso que as Bíblias na linguagem de hoje já não trazem mais no verso 25, se vocês olharem suas Bíblias aí, alguma das Bíblias de vocês não vai trazer um tempo, tempos e metade de um tempo, vai trazer 3 anos e meio. Por que as Bíblias mais novas trazem 3 anos e meio? Porque, óbvio, que quem fez a tradução já fez o serviço da lição de casa, olhou o texto e verificou que quando diz tempos ali, são dois. Quando diz tempo ali é singular e quando diz meio tempo é meio tempo mesmo. E como tempo nesse texto é aplicado ao princípio babilônico de contagem de tempo de ano, está lá, 1 ano, 2 anos, metade de um ano. Mas e se eu não sei ler o original? Não precisa, basta ler a Bíblia. Se você for a Apocalipse, capítulo 11, o que você encontra lá? Há duas testemunhas que testemunham vestidas de pano de saco e cinza e são assoladas durante 42 meses ou durante 1260 dias. Se você vai a Apocalipse 12, você encontra a mulher fugiu para o deserto, verso 6. A mulher fugiu para o deserto, lá ficou sustentada durante 1260 dias. Se você continua lendo Apocalipse 12, vai passar lá verso 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí você chega do 13 e 14 em diante e você vai encontrar. E a mulher foi protegida e ficou protegida durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1260 dias é exatamente a mesma coisa aqui. Tempo, tempos e metade de um tempo. Se você ainda tiver dúvida, vira a página e vai para o capítulo 13 de Apocalipse. E lá diz que tem uma besta, e essa besta que está ali, ela tem a aparência de leão, de urso, de leopardo. É uma besta terrível, tem 10 chifres na cabeça. Lembram do animal, o quarto animal de Daniel, capítulo 7? Lembram do chifre pequeno? Essa besta produz palavras de arrogância, persegue o povo de Deus e domina por 42 meses. Ou seja, Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 13 estão falando do mesmo poder e do mesmo evento. A perseguição do povo de Deus, a mulher, e aquele que a persegue, a besta, ou o chifre pequeno, ou qualquer outro símbolo que represente o mesmo poder. E o tempo desse domínio é 42 meses, ou 1260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Portanto, esse é o desenho profético que a gente tem aí. Até aí, nada novo embaixo do céu. O grande problema qual é? É que se é um domínio de um poder, e ele tem um tempo definido para acontecer, esse tempo de 1260 dias que tem que acontecer, esse tempo tem que ter um começo e tem que ter um fim. Guarda isso numa caixinha. Por que que eu preciso dos outros animais? Eu preciso dos outros animais para encontrar a sequência dos reinos e a sequência do tempo de domínio. Então, se a gente monta isso numa estrutura de gráfico, obviamente, se o Dr. Elmer viesse aqui desenhar, seria 10 vezes melhor do que a minha letra, mas vamos lá, pelo menos para os números, não para a letra. Para a letra, a minha ainda seria melhor, por pior que fosse. Mas vamos lá. Primeiro dos reinos dos animais que aparece aí, o leão com asas de águia. Quem era?
Ou a cabeça de ouro da estátua, quem era? Babilônia. Segundo reino que aparecia ali, quem era? Aliança dos Medos e dos Persas. Terceiro reino que aparecia ali, quem era? Grécia de Alexandre e companhia, mais os seus 4 generais. Daí o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Quarto reino que aparece ali, quem é? Reino Romano. Na sequência de Roma, tem 10 chifres na cabeça do animal ou 10 dedos nos pés da estátua. Quem são eles? A partir da queda de Roma, surgem 10 reinos, os povos bárbaros da Europa, os vândalos, ostrogodos, visigodos, burgundos, etc., formando a aliança dos reinos bárbaros, ou a estrutura dos reinos bárbaros, que derruba o reino romano. Na sequência disso, diz que 3 desses sujeitos caem por terra. Quem são eles? Aparece lá na história, os Érlos, os ostrogodos, os vândalos caem na história. Quando a gente olha a sequência das quedas desses reinos, o último desses reinos cai em 538. O que deveria surgir aqui na queda desses 3 reinos? Um chifre pequeno. Portanto, a partir de 538, quem eu tenho que encontrar? Um chifre pequeno. Percebe por que eu precisava de toda aquela parafernália dos animais, dos reinos, só para dizer para a gente quando começa o quê? O domínio do chifre pequeno. Porque a parte importante da profecia não são os reinos. A parte importante da profecia não é a sequência histórica dos reinos. A parte importante da profecia é dizer o quê? Quando o Filho do Homem se manifesta em defesa do seu povo. E ele se manifesta para defender o seu povo do quê? Dos ataques intensos que acontecem a partir do chifre pequeno. Que vai dominar por quanto tempo? Ele vai seguir em domínio por 1260 dias. Que em profecia são anos. Só voltar lá aos princípios bíblicos de profecia dia ano e você encontra vários textos, a lição tinha alguns deles, de referência. Portanto, se começamos aqui em 538, quando esse reino deveria perder o seu domínio? Só fazer a conta, 1798. Ou seja, eu teria que encontrar um poder que começou em 538 e terminou em 1798. Bom, é fácil encontrar. Em 538, eu tenho posto em prática um decreto que saiu um pouquinho antes disso, entre 533 e 34, saiu um decreto promovendo o absolutismo cristão na Europa. Esse decreto só é posto em vigor aqui, quando o reino da capital romana é posto abaixo e ocupa o seu lugar o bispo de Roma. E a partir daqui eu tenho o domínio acontecendo do absolutismo cristão perpetuando a Europa. Quando eu chego aqui no finzinho da história, 1793, 94, 95, você tem a ascensão das discussões com a queda da Bastilha, com o processo da Revolução, a tentativa napoleônica de domínio mundial. O fim dessa história é Napoleão percebe que ou ele derruba o bispo de Roma, ou ele vai ter sempre um poder antagônico na Europa. E ele atinge esse poder, mandando o general Berthier prender o Papa Pio VI. Isso acontece em 1798. E acaba o absolutismo cristão. Não acaba a religião cristã, mas acaba o absolutismo, a junção Estado e religião, que foi formatada aqui, ela termina aqui. Ou seja, a ferida mortal, que o livro de Apocalipse, no capítulo 13, descreve, ela acontece. Consequentemente, a perseguição intensa contra o cristianismo, lembra que aqui atrás um pouquinho, 1517, começa o quê? A Reforma. Todo esse período intenso de luta da Reforma está descrito no livro de Apocalipse, na igreja de Sardes. Se a gente olha lá a referência de Apocalipse 2 e 3. Ou seja, 1798 encerra o período do absolutismo, as perseguições têm um freio. Um pouquinho antes disso, a gente encontra um outro desenho intenso de perseguições contra a fé cristã, que é a proibição da Bíblia e da leitura dela na França, principalmente, mas se espalhando pela Europa. Você vai encontrar isso em Apocalipse 11. Lá está descrito. Por isso, as duas testemunhas testemunham vestidas de pano de saco em cinza por 3 anos e meio. É a promoção do decreto de ateísmo na França.
Quando ele se encerra, e também encerra o domínio absoluto cristão, abre-se o espaço para a pregação do evangelho. E aqui começa uma igreja em Apocalipse, que é a igreja de Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia tem que função lá no livro de Apocalipse? A de recuperar a verdade perdida aqui atrás, durante os 1260 anos de domínio, e apresentá-la ao mundo, preparando o mundo para o início do quê? Do fim. O tempo do fim começa exatamente aqui. Quem é que anuncia que o tempo do fim chegou? A sexta igreja, a igreja de Filadélfia. A próxima igreja depois desse período é Laodiceia. Até aqui tranquilo, é o capítulo 7. Porém, o capítulo 7 deixou uma questão em aberto. Ele diz: assim que cai o domínio do chifre pequeno, Daniel olha para o céu e o que ele percebe começa a se instalar. Um juízo. Mas ele não diz quando. Essa pergunta fica em aberto. Quando começa o juízo? Ele vê que a cena está sendo preparada, mas não vê quando começa. E ele sabe que ao fim do juízo o que acontece? Cristo vem. Portanto, tem duas coisas em aberto no capítulo 7. Quando começa o juízo e quando Cristo vem. A gente vira a página, capítulo 8. O que diz aí? O capítulo 8 traz de novo visão de animais, reinos, etc. Mas percebe que ele reduz a quantidade de animais para 2 animais. Um cordeiro e um bode. Essas duas expressões que aparecem aí fazem a gente lembrar de um texto da lição da semana, que é o texto de Levíticos 16, que é o texto que descreve o dia da purificação do santuário, ou o dia da expiação, conforme Levíticos 23, que é o outro texto que a gente estudou durante a semana. Se você observar esses dois textos, tanto de Levíticos 16, verso 16, quanto de 23, que está lá no finzinho da lição, de Levíticos 23, ambos apontam para duas coisas importantes. O dia da purificação do santuário era o dia do perdão de tudo aquilo que ao longo do tempo havia sido acumulado na esperança do perdão. Ou seja, o sacrifício pela manhã e pela tarde, que todos os dias era feito no templo, ele era uma expectativa de que um dia o Cordeiro verdadeiro viria, morreria por todos e o pecado seria perdoado. Essa é a primeira questão da purificação. A segunda questão é que o dia que o Cordeiro vem, ele também assume o pecado, porque o Cordeiro se faz pecado. E em se fazendo o pecado, cai sobre ele a justiça de Deus. E aí você vai lembrar da cena da purificação, que haviam 2 bodes. Um representando o Cristo, que se fez pecado por nós, mas era inocente, e o outro simbolizando Satanás, que não participava do serviço, mas é aquele que dizia ser igual a Cristo. Por isso os 2 bodes eram iguais. Um é verdadeiro, o outro é a contrafação. O verdadeiro é sacrificado. O da contrafação fica reservado para o fim da história. Quando termina a purificação do santuário, se o bode é inocente, o que tem como resultado? Vida eterna. Lembra? Jesus ressuscita e tem uma frase: sai, teu pai te chama. Ele ascende aos céus, é recebido nos céus, Apocalipse 5, e é recebido como cordeiro tal qual sido morto, toma o livro selado com 7 selos, abre o livro e a história segue. A história só seguiu porque Cristo morreu justo. Essa história que segue termina como? Lá em Apocalipse capítulo 5. Com a vitória do povo de Deus, que foi comprado com o seu sangue, e reinarão sobre a terra para todo sempre. É o reino de Deus que jamais será destruído. Entre esse evento e a morte de Cristo, corre o quê? Os 7 selos. A história do mundo segue o seu curso. Durante o período dos 7 selos, o que a gente observa lá? O finalzinho do Império Romano e o início do chifre pequeno e todo o seu domínio, até que Deus estabeleça o seu reino. Percebe? As profecias começam agora a se tornar paralelas no desenho de Apocalipse, ao que Daniel descreveu. No capítulo 8, os animais usados são animais do sacrifício do dia da expiação. No verso 14 do capítulo 8, o que está escrito lá? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Se eu volto ao 12 e ao 13, o que está escrito aí? Volta do 11 em diante e lê o que está escrito aí. Se alguém puder ler, à vontade, só levanta a mão.
Pode ler, tranquilo. Ele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Segura só um pouquinho aí. Percebe o que está fazendo o chifre pequeno? Atacou o exército dos céus, deitou por terra o príncipe do exército dos céus, o sacrifício diário foi retirado. Percebe? É a contrafação. O sacrifício de Cristo, aquilo que implica o sacrifício de Cristo, o perdão imputado a todos os humanos, sacrifício pela manhã e pela tarde, isso é retirado e substituído por algo errado, por algo sem valor. Essa é a contrafação. É o que o chifre pequeno faz. Continua a leitura. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário? Beleza, até aí. O que me importa nesse texto agora, já que a gente já sabe o tempo? Me importa saber por que que um santo perguntou a outro santo alguma coisa. Qual é a pergunta? Até quando? Percebe que é a mesma pergunta que ecoa aqui no texto anterior. Há um chifre pequeno assolando o povo de Deus, derrubando a verdade por terra, alterando os tempos e a lei de Deus, mudando as festas religiosas, os calendários, etc. E a pergunta é: até quando ele faz o que quer e ninguém intervém? Até quando ele age e ninguém defende o povo de Deus? Até quando o povo de Deus fica sem que seja feito justiça para com ele? Essa pergunta está ecoando desde o capítulo 7. O capítulo 7 respondeu para a gente que alguém se levantará e estabelecerá um juízo e encerrará a história, mas não disse quando. E o santo continua perguntando: até quando? E aí vem a resposta: até 2.300 tardes e manhãs. E então o santuário será purificado, ou seja, Deus fará justiça ao seu povo e vai desmascarar a contrafação do bode verdadeiro. Os justos dos injustos. Ou seja, o capítulo 8 responde à pergunta: até quando? E o até quando tem um tempo. E esse tempo do capítulo 8 é 2.300 tardes e manhãs. E olha que coisa curiosa. Daniel vai buscar no único texto dos capítulos de Daniel que tem referência hebraica, capítulo 8, os símbolos do povo de Israel do dia da expiação, mas também o símbolo primário de algo que está na primeira das bem-aventuranças. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Foi tarde e manhã o segundo dia. E caprichosamente a profecia traz a mesma referência. Isso não é coincidência, isso não é por acaso que está ali. Porque seria fácil chegar e falar: até 2.300 dias e o santuário será purificado. Por que ele vai trazer uma referência tarde e manhã? E olha que coisa interessante. O que foi tirado pela contrafação? O sacrifício contínuo ou diário. Como era ofertado o sacrifício? O inverso disso: manhã e tarde. O sacrifício não perfazia o tempo de um dia, mas percorria, enquanto oferta queimada, um dia inteiro. Mas o sacrifício começava de manhã e era refeito à tarde. E durante 24 horas por dia, você tinha o que acontecendo? A graça cobrindo o povo de Israel. Quando ele fala do tempo da profecia, ele volta à criação. Tarde e manhã, e não manhã e tarde. Isso também é um capricho de precisão na referência profética. O que está sendo discutido na adoração? A gente ainda vai ver isso nas lições seguintes do capítulo 14 de Apocalipse. Qual é o objeto da contrafação de adoração? Lembra? Como termina a criação? E quando termina a criação? A criação termina com o estabelecimento de um tempo, o sábado. Qual é a contrafação? Quem estabeleceu a contrafação? Aqui, o chifre pequeno. Percebe? Quando eu volto à criação, tarde e manhã, eu volto a referências que são importantes para esse tempo. Durante todo esse tempo aqui, qual é o objeto de contrafação? Uma falsa adoração. Cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus e as festas religiosas. Lembra? O quarto mandamento é alterado aqui.
O segundo mandamento é alterado aqui. Então eu troco o Deus e troco o dia por uma contrafação. É isso que acontece no período medieval. Quando você chega ao período de Filadélfia, o que Filadélfia faz? Recupera a verdade. Quais verdades? Deus, criação, Bíblia como regra de fé e a lei de Deus. Em específico, um item da lei, que é o sábado. Vamos voltar aqui. O texto diz, até 2.300 horas de manhã o santuário será purificado. Beleza. A pergunta que o texto não responde é, quando começa e quando termina. Do mesmo jeito que a gente tem o problema aqui, a gente tem aqui. Então, quando começa e quando termina, eu tenho que voltar para onde? Para história. O problema é que eu não tenho referência histórica aí, porque o texto é um olhar para que lugar? Para o céu. E no céu não tem referência histórica, porque no céu não tem tempo. Aqui é que tem. Então, o que Daniel faz? Daniel se preocupa, fica doente e não resolve a conta. O anjo vem no capítulo 9 e explica para Daniel aquilo que está encucando Daniel, que é quando começa e quando termina o tempo. Qual é a profecia do capítulo 7, do capítulo 9 e qual é a explicação que o anjo traz sobre o capítulo 8? Se você vai lá no capítulo 9, vai estar escrito assim: quando o anjo diz para ele, olha, você orou, no início da sua súplica saiu a ordem, eu vim para te explicar a visão, portanto, para e entende. A visão é essa aqui. Aí ele começa, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Portanto, para quem é essa profecia? Os judeus, o povo de Israel. Beleza. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, vamos lá, temos mais um tempo na profecia. 70 semanas. 70 semanas equivale a quanto? 490 dias. Portanto, é uma profecia sobre 490 anos relativos ao povo de Israel. Sabe e entende desde o quê? Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Até quem? Até o ungido ou até o Messias. Quanto tempo deve correr? 7 semanas e 62 semanas. Portanto, dessas 70 semanas, 69 vão do decreto até o Messias. O que significa que, tira 7 dos 490, estamos falando de 483 anos. Portanto, o que eu preciso descobrir? Quem fez o decreto e quando saiu o decreto. Vocês viram na lição, está listado lá com Esdras a referência do decreto. Portanto, eu sei quem fez e sei quando fez. Artaxerxes é quem fez e 457 é o ano em que ele emite o decreto. Portanto, olha o que acontece agora. Eu tenho aqui como referência dentro do desenho uma profecia remontando a outra. Aqui em 457 sai um decreto, que é para o povo de Israel. Percebe que tudo isso que está aqui não é para o povo de Israel. É para quem? Para quem vive no tempo do fim. Mas agora vem uma explicação para Daniel. Ops. Sorry. Ops, antes ainda. 363, 457. Agora sim. 457. A idade faz essas coisas com a gente. Aqui corre uma profecia em paralelo que tem a ver com quem? Com o povo de Israel. Portanto, ela não é uma profecia relativa a gente, ela é uma profecia pela preocupação de Daniel. Daniel queria saber quando seria liberto do cativeiro. Essa era a preocupação de Daniel. Ele já corria em cativeiro aqui por quase 70 anos. E ele quer saber quando vai ser liberto. O anjo diz para ele, fica tranquilo, vocês vão ser libertos. Quando sair a ordem para edificar Jerusalém, vai correr 483 anos. E quem vai aparecer? Vai aparecer o Messias. Em algum tempo à frente, no caso aqui, de 457 a.C., mais 483 anos, quem tem que aparecer? O Messias. O ungido. Na última semana que sobra, o que tem que acontecer? Então eu tenho meia semana aqui, meia semana aqui. Na metade da última semana, o que deve acontecer?
ser morto, o ungido. Ok? Portanto, a profecia de 70 semanas, quando passar 69, quem aparece? O Messias. Quando é que Jesus é colocado o Messias? Batismo, João Batista. 27, ok? 27 depois de Cristo, Cristo é batizado. 3 anos e meio depois, ou seja, na metade da semana seguinte, ele deve ser morto. Portanto, 31. 3 anos e meio depois, o que acontece? A aliança com muitos. E aquilo que era antes para o povo hebreu, agora abre-se para todo aquele que crê. Lembra? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Deu-lhes então poder de serem chamados filhos de Deus, todos quantos venham a crer no seu nome. João capítulo 1, quando João descreve a rejeição de Cristo, a transição da profecia a Israel agora nos inclui. E a história volta ao seu curso natural. Percebe? Houve um desvio na história. Povo de Israel. O povo de Israel rejeita o Messias. A história volta ao seu curso e quem entra para a história? Nós, os gentios. Ok? E isso acontece no ano 34. Então, olha o que aconteceu. Essa profecia aqui é um corte do quê? Que diz lá o texto. 70 semanas estão cortadas da visão anterior. Então, olha o que aconteceu agora. A visão anterior falava do quê? 2.300 anos. 70 semanas foram cortadas do quê? Dela. Portanto, cortei um pedaço dela. E o que marca o início? A saída da ordem para restaurar Jerusalém. Portanto, o que eu preciso fazer agora? Só a conta inversa. Se foi cortado 70 semanas, quanto foi cortado de 2.300? Esse período aqui, ok? Foi cortado daqui. Então, se eu cortar 490 dos 2.300, quanto dá? 1.810, ok? 490 menos os 2.300. Lembra, eu cortei um pedaço. Cortei um pedaço da profecia aqui. 490 anos eu tirei, sobrou o quê? 1.810. Quando terminou os 490? Mais 1.810? 1.800 e... Portanto, um pouquinho depois de 1798, percebeu? 1844. Então, entenderam o que aconteceu aqui? A profecia dos 2.300 foi cortada por 490. Sobrou do lado de cá 1.810. A profecia dos 70 semanas terminou em 34, quando Estevão é apedrejado e o cristianismo começa, no sentido da expansão dele. Mais 1.810, eu estou aonde? 1844. O que deveria começar em 1844? A resposta da pergunta: até quando? 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Portanto, quando começa o juízo? Quando começou o juízo? 1844. Ou seja, por que é importante conhecer o tempo? Para saber todas essas datas intrincadas aqui para trás? Não, é que eu preciso delas para achar o quê? O meu tempo. Porque todas as profecias de Daniel foram dadas para quem? Para o tempo do fim. O meu tempo. A única profecia que não é para nós é a profecia que foi dada exclusivamente para Daniel, que é um corte do nosso tempo, as 70 semanas. Por isso que ela está aqui para baixo. Ela é um corte da nossa. O resto é para a gente. Uma vez que eu sei o tempo, agora eu entendo por que o texto da lição começou com Romanos e por que começou a para vocês que conhecem o tempo. O dia chegou. Ou seja, em que tempo vivemos? No tempo da purificação do santuário. Deus se levantou e faz justiça ao seu povo. Quando termina a justiça ao seu povo, o que vem? Segunda vinda. Em paralelo a isso, o que está ocorrendo? O chifre pequeno. Na sua primeira versão, até 1798, e na sua segunda versão, 24, 29, né? 29, acho que é. Mussolini, é 29. 1929 para frente, quando a ferida mortal é resgatada ou recuperada, e o chifre pequeno volta a crescer, até que atinge o quê? O domínio absoluto. Onde está o domínio absoluto? Quando o Apocalipse 13
vai descrever o quê? A junção da segunda besta com a primeira besta. Portanto, religião e Estado se fundem em um único poder chamado a imagem da besta. O mesmo que aconteceu aqui de domínio absoluto, acontecerá de novo aqui à frente, quando esses dois poderes se juntam e a imagem da besta é construída. Em que tempo nós estamos vivendo? Neste tempo. O que aguardamos? Só o fim do juízo. Qual é a função de quem vive neste tempo? Agora a gente entende a mensagem. De quem vive neste tempo. Temei a Deus, dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Essa é a missão 1 do povo de Deus no tempo do fim. Qual é a missão 2 do povo de Deus no tempo do fim? Mateus 24, verso 14. Quis lá. E este evangelho do reino será pregado em testemunha a todo povo, todas as nações, toda tribo, língua. E então virá o... Essas são as nossas funções. Uma vez que eu sei qual é o tempo e em que tempo eu estou, eu arregaço a manga e faço o quê? Mãos à obra. Trabalhar. Porque o próximo período depois desse, qual é? A vinda de Cristo. Ah, mas quando Cristo vem? Não interessa. Porque essa é a parte da profecia que nunca vai ser explicada. O que interessava é saber em que tempo eu estou para saber qual é a minha missão. Sim. Eu sei o que vai acontecer, eu sei de que jeito algumas dessas coisas vão acontecer, mas eu não sei os detalhes do como e não sei o tempo, porque não é para saber. O que é para eu saber? Que eu já estou no tempo, o tempo do fim é esse, o fim do tempo do fim é o que eu estou vivendo e eu tenho um trabalho para fazer. Essa é a missão. Que é exatamente o que acontece no dia da expiação. O povo de Israel sabia quando o sumo sacerdote ia sair do templo? Não. Ele sabia quando ia entrar, mas não sabia quando ia sair. Ou seja, ele aguardava do lado de fora em silêncio, afligindo-se enquanto o sacerdote não saía. É a descrição de Levíticos 23. Qual é o tempo que vivemos? O mesmo. O sacerdote está onde? Dentro do santuário, no lugar santíssimo. O que o povo de Deus faz enquanto ele está lá? Se aflige e aguarda. E enquanto aguarda, no nosso caso específico, Pedro diz o que é para fazer. Enquanto espera, apressa. Lembra? 1 Pedro 3 ou 2 Pedro 3? Eu sempre confundo os dois livros. Lá você tem a referência. Enquanto você aguarda, você apressa. Ou seja, tem um trabalho a ser feito. É para isso que estudamos essa parte burocrática da lição dessa semana. Para saber que o tempo de fato é esse e não há dúvida sobre isso. Exatamente. É a reserva das virgens prudentes. Esse é o tempo que vivemos. Próximas duas lições, a gente vai olhar a aplicação disso, que é o que é adoração e o sentido dessa questão no texto de Apocalipse 14, e aí vamos para a próxima mensagem, indo para o final da lição do trimestre. Deus abençoe, que a gente, entendendo o tempo, faça o que precisa ser feito e esteja pronto para aquilo que vem pela frente. É o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque a partir da tua mensagem, a partir da revelação profética, temos a noção exata do tempo em que vivemos, não vivemos à deriva, não vivemos expectativas fúteis ou vazias, mas na certeza de que há um Deus que se levantou em defesa do seu povo. Dá, Senhor, que cônscios dessa responsabilidade possamos anunciar a tua vinda, viver aquilo que tu esperas que vivamos como representantes teus e testemunhas nesse mundo, aguardando a tua vinda, a tua breve volta. E que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. Esse é o nosso desejo e o nosso pedido, em nome de Cristo. Amém.